Oi, oi. Hoje eu vou falar um pouco aqui a respeito de almas penadas. Quando eu era pequena, na minha casa não tinha televisão. Eu ia para a casa da minha tia, que lá também não tinha televisão, e ela ia assistir na casa de outra pessoa. Era um pouco longe da casa dela. Aí ia eu, a minha tia e as minhas primas, as filhas dela e mais um primo meu. Aí teve um dia que a gente estava indo lá para a casa dessa pessoa lá, que a minha tia gostava de assistir televisão lá, e a gente ia com ela. Aí ela saiu com a gente, aí o meu primo tinha um cachorro, aí ele correu na frente, na estrada, se escondeu. Aí ele tinha uma camisa de manga comprida, ele tirou a camisa, amarrou na cara dele e deixou as mangas da camisa assim pendurada, parecendo as orelhas de um bicho. E aí ele se escondeu na beirada da estrada, quando a minha tia e eu e as meninas iam para assistir televisão lá na casa da pessoa lá onde nós gostávamos de ir. Ele pulou no meio da estrada, era de noite no escuro. Às vezes minha tia levava lanterna, às vezes não levava. E aí quando ele saltava no meio da estrada, nesse dia ele pulou no meio da estrada com essa blusa, sacudindo assim a cabeça e parecia as orelhas de um bicho. E aí a gente ia na frente da minha tia, a gente voltou correndo para encontrar com ela, com medo. Eu e as minhas duas primas. E aí a minha tia perguntou o que é que tá acontecendo, o que foi que vocês viram? A gente disse, tem um bicho ali na estrada e tal. Aí vi um cachorro, que era esse cachorro do meu primo, que gostava de acompanhar a gente também quando a gente ia para a casa da vizinha lá assistir televisão. E aí esse cachorro, se fosse um bicho, ele ia latir e ia querer morder, mas só que ele conhecia, né, que era o dono dele. Ele não latiu, ele correu e ficou pulando em cima dele, normal, assim, como se tivesse alegre, coisa de cachorro, né, com os donos. E aí a minha tia desconfiou na hora que era o filho dela que estava se escondendo para fazer medo para nós, para mim, mas as outras meninas, só porque a gente tinha medo, né. Aí minha tia disse, ei, cabo safado, você tá fazendo medo para as meninas? O nome dele é Hilton e chamam ele de do Sul. Aí minha tia chamava ele de do Sul. Deixa de ser safado, aí começou a dar um murro nele assim. Aí ele começou a rir, aí pronto, tirou toda a graça, né, da brincadeira dele. Mas só que ele ficou rindo de mim e das meninas, porque a gente ficou com medo, né. Aí ele disse, não, vou fazer mais não, isso não. Aí a gente seguiu normalmente. Ainda nesse mesmo dia, aí quando chegou lá mais na frente um pouco, tinha uma casa velha que não morava mais ninguém nessa casa. Aí a casa estava em pé ainda, as paredes, e tinham arrancado algumas portas. Tinha um lado da casa que a gente passava de frente, que ela tinha duas portas, dessas portas separadas de madeira. E aí a porta de cima tinha sido arrancada, estava só a porta de baixo, e essa porta de baixo estava fechada e o ferrolho estava entramelado. E aí, quando foi passando no pareado que essa casa, minha tia ainda vinha mais atrás, que ela era lerdinha, e o filho dela ia na nossa frente, e as minhas duas primas iam atrás dele. Aí quando foi passando perto dessa casa, ele correu e gritou, olha o bicho aí. Aí nós era muito medrosa. Eu era muito medrosa mesmo, viu? Quando eu era criança eu era triste, medrosa. Até que hoje eu nem tenho mais muito medo. Aí nessa hora que ele disse, olha o bicho aí, partiu correndo na frente. E o cachorro dele já ia na frente dele, correndo. Minhas duas primas partiram atrás dele correndo. E eu, como era baixinha, ainda hoje sou a mais baixinha, né? Da família eu sou a mais baixa. E aí as minhas primas correram atrás dele e eu fiz carreira também atrás delas duas. Aí bem nessa hora que a gente ia empareando com a casa, passando um pouquinho perto da casa, eu escutei como se alguém tivesse jogado uma pedra dentro da casa. Era escuro, escuro, escuro. E a gente ia na estrada, não sei nem como é que a gente não entrava dentro das caatingas. Coisa de gente mesmo. Aí, quando ele correu, que a gente ia passando da casa, correndo atrás dele, para acompanhar ele, porque ele disse, olha o bicho aí. Aí eu ouvi na hora que foi como se alguém tivesse jogado uma pedra dentro da casa. Aí dentro dessa casa tinha uma tauba na parede, que o pessoal gostava de colocar umas tábuas assim, umas prateleiras, e colocava panelas, óleo, temperos, colocava um monte de coisa em cima.
E nessa casa lá tinha uma tábua assim e tinha umas latas de óleo seca dentro dessas latas de ferro. E aí quando eu ouvi o barulho da pedra bater e as latas cair no chão, aquela zoadona, aí foi que a minha perna esticou. Aí eu corri mesmo. Aí quando eu escutei essa zoada, eu não senti mais meus pés pisando no chão não. Eu acho que eu já ia voando. Eu só me lembro da hora que quando eu gritei, ai, escutei uma zoada e aí eu saí voando mesmo. Aí depois dessa hora que eu escutei essa zoada que eu saí, que o pé não ia mais, não senti mais nem meu pé batendo no chão mais, parece que eu já ia voando. Ainda senti como se uma coisa tivesse pegado no meu cabelo assim, por detrás, e puxado e pisado nos meus calcanhar por trás, como se alguém viesse correndo atrás de mim e tivesse pegado no meu cabelo assim por detrás, puxou e pisou nos meus pés. Quando eu senti isso, aí eu dei um grito e não senti mais nada, nem meus pés mais pisando no chão. Parece que eu anestesiei nessa hora. Aí as meninas pregaram com meu primo e eu cheguei, preguei também nelas. Ficou o bolo no meio da estrada, caindo tudo no chão. Aí ele gritou, me solta, bando de rapariga. E aí minha tia chegou depois e aí ele ficou rindo de mim, dizendo que eu não tinha visto nada. Eu contando essa história para ele, que tinha sentido, que tinha escutado, que tinha sentido essa porra pegando meus cabelos e pisando nos meus pés. Ele disse que tinha sido o cachorro. Eu digo, como era que o cachorro ia pisar e puxar nos meus cabelos? O cachorro não é dessa altura toda. E também como é que o cachorro ia pegar nos meus cabelos, que nem uma pessoa, e puxar? Isso foi coisa terrível, viu? As pessoas contam que existia assombração, que as pessoas, quando ia para algum lugar, tinha medo de passar em certo lugar, nas estradas ou em casas velhas que havia assombração, escutava risada, pessoa conversando, via coisas. Aliás, eu andava de noite assim, quando eu morava no sítio, às vezes acontecia de eu ir para a escola e não ir ninguém para ir me buscar, e minha casa não era bem perto da escola, era um pouquinho longe, mais ou menos 1 quilômetro ou um pouco menos de 1 quilômetro, ou era 1 quilômetro ou era menos de 1 quilômetro, mas era quase 1 quilômetro de distância da minha casa, e eu ia a pé sozinha de noite. Quando eu ia para a escola que ninguém ia me buscar, ou às vezes o carro quebrava e não tinha como eu voltar para casa com alguém. Aí às vezes eu acabava indo sozinha de pé, mas nunca vi nada. E outra vez, quando eu era pequena, eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade. Mataram o meu padrinho de batismo, e aí minha mãe disse que tinha que levar eu lá para ver o meu padrinho, que era a última vez que eu ia ver ele, né? Provavelmente me despedi dele. Aí eu fui ver, quando eu cheguei lá, eu vi lá onde tinham matado ele de tiro. Tinham acertado um tiro no meio da testa dele, que tava o buraco, tinham colocado algodão, mas dava para ver que tinha sido um tiro ali. E também deram outro tiro na boca dele, que tinha quebrado os dentes dele. Aí tinha enchido de algodão a boca dele, o nariz, e ele tava lá dentro do caixão. Eu vi lá aquela coisa triste lá, entendeu? Aí quando passou o velório e tudo mais, eu nem me lembro se eu fui pro cemitério. Aí eu sei que eu vi lá ele desse jeito. Aí depois disso eu fiquei assustadíssima. Aí outra vez eu fui teve um velório de uma mulher lá no sítio. Aí foi eu e a minha irmã. Aí quando levaram a mulher pro cemitério para enterrar, aí eu e a minha irmã, a gente subiu lá num túmulo lá para ver, colocando o corpo lá, o caixão dentro da cova lá e tal. Aí ficou um monte de gente na nossa frente e a gente queria ver colocando o caixão, coisa de gente besta, né? Aí eu disse, não, vamos arrodear por aquele outro lado que a gente vê melhor. Aí a gente desceu, arrodeou outras catatumbas lá, que chama. E aí a gente arrodeou quando chegou bem perto, que a gente ia ficar bem próximo mesmo de onde era a cova, pra gente ver tudo o que ia acontecer lá, colocar, enterrar e tudo, jogar aquelas terras lá em cima. Aí na hora que a gente ia arrodeando para chegar perto, lá onde tinham tirado aquela terra do buraco, né, para fazer a cova, e tiraram a terra e colocaram assim de um lado para depois pegar aquela terra e jogar dentro da cova para enterrar.
né, o caixão. E aí, na hora que eu olhei perto da cova, triste a situação, tinham arrancado um cadáver de um homem que tinha morrido, e tinham jogado em cima daquele monte de terra que tinham tirado, né? Tinham cavado uma cova um pouco recente e tinham tirado o cadáver para colocar aquele outro caixão lá. E aí, na hora que eu olhei, que eu vi aquele cadáver em cima da terra lá, seca assim, a terra não tinha nem comido. O couro da pessoa que tinha morrido tinha secado, a terra tinha comido só os lábios, a língua, os olhos, o nariz, o resto do couro da cara secou tudo, o resto do couro do corpo, os cabelos estavam se dilindo, caindo tudo e estava ficando só aquele coco, a cabeça seca. E aí quando eu vi aquela situação toda assim, já me deu logo um medo, um embrulho na natureza. Eu saí correndo, mas minha irmã, nós vazamos para casa. Quando nós chegamos em casa para nós dormir de noite, que já era de tardezinha, aí ela só queria dormir junto comigo, que ela dormia numa rede e eu dormia na cama. Ela ficou doida para dormir mais eu na cama porque ela tava com medo. E mãe perguntando o que tinha sido e nós com medo de dizer. Aí a gente ia dormir de noite, eu pegava um pano para me embrulhar, eu botava o pano na minha cabeça aqui e lá nos meus pés, eu puxava tanto esse pano que esticava o pano. Dava tom assim, de tanto que eu puxava esse pano com medo para me embrulhar, para nada acontecer assim, para nada me fazer mal. O medo era tão grande que eu achava que me embrulhando bem, puxando o pano, esticando mesmo, nada ia me assustar, me fazer medo. E quando eu fechava os olhos para dormir de noite, eu via o caixão lá, aquela mesma cena que eu tinha visto ao vivo assim, vendo, quando eu fechava os olhos eu via tudo de novo. E passou tempo. Aí nunca mais eu gostei assim, de quando morria uma pessoa, dizia, vamos lá olhar e tal. Eu dizia, vou nada, não vou mais não. Aí morreu a minha avó, passou um monte de tempo, aí morreu a minha avó, a mãe do meu pai. Aí eu fui, olhei ela lá no caixão, parecia que estava dormindo. E não fiquei com a lembrança dela assim na minha mente, assim, que vi ela morta, fiquei com medo dessas coisas e tal, não. Aí depois daí eu pensei assim, agora eu só vou para um velório se for de uma pessoa, parente minha, e que, assim, não seja uma pessoa muito ruim e que não morrer de situação triste, assim, de tiro, de acidente, essas coisas, assim, porque, nossa, é muito feio o negócio. E depois que a minha avó morreu, também vi outro primo meu que morreu num acidente de carro, e ele não ficou deformado nem nada, porque o carro passou por cima dele, não quebrou nada, e só machucou os membros dele, e aí ele morreu por causa do acidente, que o carro passou por cima dele. Aí eu vi ele também, não fiquei com medo nem nada. E depois também que eu cresci, fiquei de maior, acabou todos os medos, mas eu acho que tem gente que ainda hoje tem medo de alma, de tal coisas, assombração, essas coisas e tal. Eu nem penso nessas coisas assim. Nem tenho essas coisas na minha cabeça. Antes de dormir eu oro. Às vezes a gente ainda sonha algum sonho ruim, mas eu oro a Deus pra, tipo, tirar essas coisas de perto de mim, esses maus pensamentos, essas coisas negativas, trazer só coisas boas. E o meu vídeo é só. E quem tem medo ainda dessas coisas, comenta aí para mim saber quem tem medo dessas coisas. Tá? Dá like no meu vídeo. E que Deus abençoe a todos e que vocês venham se libertar desses medos de fantasma, de alma penada e tal, essas coisas. Hoje em dia, graças a Deus, eu não tenho medo de nada disso. Eu tenho medo de pessoas que estão vivas, que podem fazer o mal, mas de pessoas que já morreram eu não tenho medo, de jeito nenhum. Elas têm controle da vida, da alma delas, que Deus possa estar colocando a alma dessas pessoas em um bom lugar, se elas fizeram por onde,
e que não deixe que elas venham atormentar ninguém e nem estar assustando ninguém, principalmente eu. Mas hoje eu não tenho mais medo, já por isso mesmo que eu peço a Deus para tirar tudo isso de perto de mim.